Bem, pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre quais são as taxas de um consórcio e como é que você deve se comportar quanto a ela. Lembrando que esse vídeo faz parte de um treinamento de consórcio, do que é um consórcio, como é que você deve utilizá-lo. Na descrição do vídeo tem uma playlist que você tem acesso ao conteúdo integral desse treinamento. É importante você assistir o primeiro, que é o vídeo que é um consórcio, para depois assistir esse, tá bom? Se você gostar do conteúdo, compartilhe com as pessoas que têm interesse em adquirir um consórcio ou queiram saber como é que funciona, tá bom? Quais são as taxas de um consórcio? Você tem algumas taxas que são frequentes em diversos consórcios, que é o quê? A taxa de administração, todos vão ter. Vai variar de acordo com a empresa, a instituição financeira que vai estar fazendo aquele consórcio para você. Seja um banco ou seja um player na área de seguro e previdência, que esteja cadastrado na SUSEP, que aí vai depender muito de empresa para empresa. Você tem lá uma empresa que te cobra 5%, outra te cobra 7%, outra te cobra 10%, outra te cobra 15%, outra te cobra 20%, outra te cobra 25%, enfim, a taxa de administração vai variar bastante de instituição para instituição. Correção anual. Se você for fazer um consórcio de imóvel, ele vai ser atrelado aos índices de preços na área de construção civil, ou NCC, ou você pode ter até o IGPM, ou o metro cúbico, né, o valor do metro cúbico daquela região, enfim. Ele vai mudar de acordo com o contrato que você esteja assinando. Se for veículos, né, seja automóveis ou motocicletas, em cima da tabela FIPE. Essa correção anual, olha só, isso daqui você tem que saber. Essa correção anual, ela vai ter sempre, independente se você não foi contemplado ou foi contemplado, sim. Mesmo que você tenha sido contemplado, essa correção ela vai existir no seu contrato de consórcio. Por que ela vai existir no seu contrato de consórcio, mesmo que você for contemplado? Imagine que você tenha sido contemplado na primeira parcela. O cara lá, e você foi contemplado com uma carta de 100 mil, por exemplo, a gente colocou no exemplo aqui, e aquele imóvel de 100 mil, ou aquele carro de 100 mil, daqui a 60 meses, não vai estar valendo mais 100 mil, vai estar valendo 110. Como é que o consórcio vai conseguir pagar aquele carro de 110 para aquela pessoa, se não tiver nenhuma correção? Então, o que acontece? Você está comprando o valor do bem. Se o valor do bem saltar de preço, for para 120 mil, 140 mil, lascou, você vai ter que pagar o valor dessa diferença, que ele é diluído em cima das parcelas e também é acrescido de taxa de administração. Então, mensalmente você tem esses ajustes, tanto do valor da taxa de ADM quanto o valor do fundo reserva que a gente vai falar e essa correção anual, que é feita sobre o bem. A correção ela pode ser anual, tá? Ela pode ser mensal, pode ser semestral, trimestral, tem que ver o que está no contrato da tua administradora. Aqui eu coloquei anual, tá? Mas a correção ela pode ser de acordo com o contrato estabelecido entre as partes, entre você e a administradora desse consórcio. Seguro de vida. Tem empresas de consórcios, a maioria delas, ela coloca um seguro de vida, que é um valor acrescido na parcela. Que é o quê? Se a pessoa veio a falecer, aquele seguro de vida, ele vai pagar todo aquele débito que aquela pessoa teve naquele parcelamento para o grupo não ser prejudicado. Porque aqui é uma compra conjunta. O financiamento está vindo de várias pessoas para alimentar esse saldo ali. O fundo reserva. O fundo reserva é para dar viabilidade à operação, para dar viabilidade caso não tenha inadimplência, alguma coisa assim. Esse fundo reserva é para bancar essa estrutura e você ter certeza que você vai ter aquele bem. O taxa de administração é para a administradora, ok? Então vamos lá, como é que é feito o cálculo do valor da parcela? Os juros é simples, então ele não é os juros compostos. Então você pode pegar e fazer a conta matematicamente básica, que é o quê? Pegar o valor do bem, aqui eu botei um valor de 100 mil, você pode colocar qualquer valor. A taxa de administração é o quê? 15%. Então 15% de 100 mil vai dar 15 mil reais. E você tem aqui o fundo reserva, que é o quê? 2%. 2% de 100 mil, 2 mil reais, ok? Então, 100 mil mais 15 mais 2, 117 mil. Dividido pelo número de parcelas, que eu coloquei aqui 100, vai dar 1.170, que vai ser a tua parcela, mais o seguro de vida, que é o valor fixo que vai ser colocado e depende da instituição, da administradora para a administradora. Então, a parcela em 100 parcelas vai ser de 1.170, que podem ser corrigidas mês a mês, ano a ano, ou trimestre a trimestre, ou semestre a trimestre. Corrigida através de quê? O NCC ou a FIPE, de acordo com o modelo do veículo que você esteja adquirindo ou o imóvel que você esteja comprando, se tiver correção pela NCC ou pela GPM, aonde for. Então, a tua parcela vai ser de 1.170
para 100 parcelas. Agora, Jean, isso aqui para mim é interessante, é um valor bom, é viável, faz sentido. Pô, será que é bom para você? Será que é interessante para você fazer um consórcio? Você tem que sempre comparar com a taxa de juros no mercado. Como você vai ter a correção do INCC, você vai ter uma taxa fixa mais correção. Então você vai ter o quê? Uma taxa de juros fixa, estipulado por um período de tempo, mais uma correção do INCC ou da FIP. Se um produto lá, um automóvel, ele tiver um aumento de preço de 30% em 8 anos, que é o prazo do seu consórcio, lembrando que se você quitar antecipadamente, você está livre disso, você já fez a quitação daquele bem, você já antecipou o pagamento. E aquele dinheiro que você antecipou o pagamento, que você já quitou, aquela instituição, ela está alocando em título público federal para poder manter a rentabilidade para o fundo e ter dinheiro para poder pagar essas oscilações de preços, essas oscilações que vão ter. Então, por exemplo, se você tem aqui 15% de ADM mais 2% que é o fundo reserva, ok? Quanto você está pagando de juros nesse período? 17%. 17% em cima de 100 meses. Então, quanto isso é ao mês? Se a gente pegar juros compostos para equiparar a um financiamento, ok? Então, 17%, 100 meses eleva, eu estou falando de 0,15 ao mês, ok? Aqui, ó, 0,1571% ao mês. Isso aqui juros compostos, tá? Juros compostos. Se eu pegar esse valor e elevar a 12, né, para a gente poder saber quanto é que está a taxa de juros anual desse modelo matemático que a gente fez aqui, de 17%, o juros anual desse produto está dando 1,90%, tá? 1,901, tá? Então vou botar aqui 1,90% ao ano. Então, 1,9% ao ano é uma excelente taxa. Hoje, com taxa de juros para imóveis, por exemplo, beirando... o que você tem que fazer? Comparar a taxa de juros de um imóvel que você tenha um financiamento, por exemplo, que você vai fazer. O financiamento imobiliário está na faixa de 7% ao ano. Beleza, você está pagando 1,9%, então está interessante. Deixa eu acertar aqui para poder ficar melhor. Então, juros anos de 1,9%. Então, você tem aqui uma taxa de juros anos de 1,9%, é uma taxa de juros interessante para quem está pagando um financiamento de 7% ao ano. Lembrando que o financiamento está estipulado, é 7% ao ano, por exemplo, é 6% ao ano, é 8% ao ano, mas não tem a correção. Não tem a correção no INCC, e nem do IGPM, e nem da FIP. Então, por exemplo, se a correção ano do INCC for de 5%, por isso que você tem que verificar quanto está a taxa de juros ano, ok? A taxa de juros ano para a média da taxa de juros ano do INCC. Então, os últimos 10 anos do INCC, se caso de imóvel, foi de 5%. A média de 10 anos desse tipo de veículo foi de 15%, foi de 10% ao ano, foi de 7% ao ano. Então, vamos dizer que a média do INCC seja de 5%. Então, 5% mais 1,9%, você estaria ali com uma taxa de juros de 6,9% ao ano, ok? Essa seria aqui a sua taxa de juros para você equiparar com um consórcio, com um financiamento. Você fazer a equiparação com o financiamento. E aí é interessante saber a média da taxa de juros, ok? Do INCC, que é a correção, ou do IGPM, ou da FIP, para poder pegar essa média, somar com a taxa de juros anual que você paga no consórcio, para poder verificar se está fazendo mais sentido do que um financiamento. Porque às vezes, se você for quitar rapidamente o consórcio, comprou um bem e rapidamente vai quitar ele, já deu o lance, que a gente vai falar um pouco depois sobre o lance, já deu o lance, já deu os dados e rapidamente você vai fazer a quitação desse bem, é interessante, porque você vai pagar por um período de tempo somente esses 1,9. Jean, se eu quitar antecipadamente o meu consórcio, eu continuo pagando os 15% ao ano? Sim, você continua pagando os 15% ao ano. Se você quitar antecipadamente o consórcio, você vai continuar pagando o fundo de reserva 2%, 15% ao ano? Não, perdão, 15% no período inteiro. E 2% no período inteiro? Sim. Os 17% você vai pagar independente se
se você quitar antecipado ou não, se você der lance ou não. Você, a partir do momento que você adquirir um consórcio, você paga 100 mil do valor de face do ativo que você está comprando, ok? Que é 100 mil reais, mais os 17 mil. Então, 117 mil você vai pagar de qualquer jeito, independente se você vai quitar antecipadamente. Então, você está adquirindo já 17 mil de dívida de prejuízo na aquisição. O que você tem que mensurar é quanto você estaria adquirindo de dívida se você fizesse um financiamento. E aí você verifica se o financiamento faz mais sentido para você ou um consórcio faz mais sentido para você. Então, é super importante você verificar quais foram as correções dos últimos 5, 8 anos da taxa de juros da FIP, né, do ativo que você esteja comprando, ou do INCC, para poder verificar se aquele ativo daria resultado ou não, ou daria prejuízo sobre ou se daria prejuízo sobre aquela operação. Então, basicamente, é assim que funcionam as taxas de um consórcio. Espero ter exemplificado o máximo possível para você e ter te apresentado essas diferenças entre o consórcio e o financiamento em cima da taxa de juros, para verificar quando que vale a pena. Vai valer a pena quando você tiver ali um índice de correção que seja menor do que a taxa de juros que você esteja pagando. Por exemplo, financiamento de automóveis, se você não der uma boa entrada, você vai pagar um juros elevado, de 8, 9, 10%, dependendo da instituição financeira. Então, 10% ao ano, cara, você está pagando 1,9%, tem que ter uma correção ali nos preços daquele veículo de 8%, vamos arredondar aqui para 2%, de 8% para equiparar. Então, quer dizer, o bem tem que sair de 100 mil, no outro ano valer 108, no outro ano valer 108 mais 10%, que vai dar mais 8%, né? Que vai dar mais 8.900, mais ou menos. Então, vai ter que ir para 117. Então, quer dizer, tem que ser uma bola de neve muito grande para você estar pagando. Então faz sentido sim o consórcio para automóveis e para motocicletas, justamente porque o valor da parcela é bem baixo e você consegue quitar com forma antecipada. Mas no caso da construção civil, dos imóveis como um todo, tem que fazer muita conta para verificar se faz sentido ou não, tá ok? Embarcações, essas coisas. Embarcações é mais tranquilo porque ele vai estar atrelado a um veículo, entendeu? Então, quando você for fazer a alocação de embarcação, ele não vai pegar a FIP da embarcação. Ou tem que ver no contrato, que depende da instituição para instituição, como a gente já vem mencionando aqui no canal. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com as pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre as operações de consórcio, quem tem interesse sobre isso, e deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas principais dúvidas sobre o assunto, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!